Pois é, rapaz, São Paulo 5, Internacional de Limeira apenas um. E tá tudo certo? Bom, vejamos. Realmente foi um bom jogo da equipe do São Paulo, né? Vamos só passar a escalação. Primeiro veio de cabeça Rafael no gol, na direita o Natan, dupla de zaga foi Adam Franco e Beraldo, na esquerda o Caio Paulista. Depois mais no meio tivemos o Seba Mendes, o Gabriel e o Nestor. No ataque tínhamos o Wellington Rato, o Galopo e o Caleri. Esqueci de alguém? Acho que não. Tudo certinho. Pois bem, vamos falar sobre esse jogo. Primeiro que, assim, muito me surpreendeu a equipe da Inter de Limeira, que já tinha complicado o jogo contra o Palmeiras, também complicou o jogo contra o Corinthians e jogou muito mal. Ontem não foi palha para o São Paulo. São Paulo simplesmente passeou em campo o tempo inteiro. Eu acho até que se o Ceni soubesse disso, teria rodado um pouco mais do elenco, né? A gente vai falar depois um pouco sobre isso, mas dá para ter colocado mais molecada, com certeza. Por exemplo, né? É claro que a gente sempre fica na perspectiva de que já assistiu o jogo, né? Já aconteceu. Mas no lugar do Seba Mendes, por exemplo, o Luan faria muito mais sentido começar, né? Para dar essa rodagem a mais, ver se aguenta um tempo inteiro, enfim. Mas vamos falar melhor sobre essa partida. Primeiro, né, destacar que a torcida penou um pouquinho para chegar ao Morumbi, já que a linha amarela teve problemas, então demorou um pouquinho para a torcida realmente chegar ao estádio. Faz parte, né? Infelizmente choveu muito na região de São Paulo, teve algum problema lá na linha amarela. E, bom, o primeiro gol do São Paulo veio com a bola parada do Rato, né? Novamente, já foram 4 vezes no campeonato que o São Paulo abriu o placar com a bola parada do Rato. Eu acho que isso daí acabou condicionando muito o jogo, isso daí é importante também, né? Porque a gente tem que imaginar o seguinte, quando você vai enfrentar um time menor, né, como é o caso da Inter de Limeira, a tendência é ela se fechar. Mas, quando você tem uma bola parada que consegue logo abrir o placar, aí as coisas ficam um pouco mais facilitadas, né? Não lembro agora de cabeça qual foi o minuto que o São Paulo abriu o placar, deixa eu pegar aqui. Foram 15 minutos, então, quer dizer, facilita as coisas, né? Realmente, São Paulo já era melhor, já tinha mais posse de bola, e aí numa bola parada, no momento anterior, numa cobrança de escanteio pela esquerda, o Wellington Rato cobrou na cabeça do Beraldo, que cabeceou no ângulo, né? Mas o goleiro dos caras conseguiu defender. Depois, pela direita, ele cobrou novamente, dessa vez o Alan Franco, que vinha fechando no primeiro pau, e teve a casquinha, o Caio Paulista chegou por trás e conferiu pro gol. Aí abriu-se o placar, todo mundo pensou, pô, então agora, né, passei. O São Paulo continuou a sobrar em campo. Mas houve um momento de talvez soberba, algo assim, não sei se é, né, excesso de tranquilidade, vamos colocar assim. Que deu para sentir que o time tava meio solto demais, tava fazendo gracinha, não tava tendo tanta objetividade, até que o Beraldo, que era talvez o principal, né, nesse sentido, que mais estava displicente no jogo, ele comete um erro, dá um escanteio na saída de bola, né, dá um escanteio para os caras, eles conseguem 1, 2, 3 no terceiro escanteio, gol deles, gol do João Paulo. Uma jogada parecida também, desvio, sobrou para alguém dentro da área que empurrou para o gol, igualzinho ao nosso gol. E aí o São Paulo voltou para o jogo mesmo, voltou a pressionar, até que numa bola que o Nestor tentou fazer a jogada, eles desarmaram no primeiro momento, o Nestor recuperou a bola, sobrou para o Caleri, que rolou na direita para o Wellington Rato, que entrou e bateu cruzado de direita, que nem é a perna boa, mas bateu muito bem, finalizou bem, fez seu primeiro gol pelo São Paulo e realmente estava merecendo. Eu acho que ele, das contratações, certamente é a melhor delas, e talvez seja o jogador de maior destaque do São Paulo nesse começo de ano. Bom, particularmente eu acho, né? Mas talvez o Galopo, talvez o Galopo, porque é o artilheiro do time, né? E aí acabou assim o primeiro tempo. No segundo tempo, a Inter até fez mexidas, mas o São Paulo voltou igualzinho, né? Tô olhando aqui pro lado que tá o celular com todas as informações do jogo. E o São Paulo estava dominando a partida, não tinha muito o que discutir quanto a isso, até que novamente uma boa jogada do Nestor. O Nestor, que ele é bom jogador, o problema dele é a parte física, e como a Inter
não tinha um time que conseguisse competir fisicamente, né? Ou pelo menos que não jogou para a parte física, aí realmente o Nestor ele conseguiu se desenvolver melhor, né, seu futebol. Ele foi para cima, ele driblou, ele roubou a bola no ataque, que gerou o segundo gol, e ele fez essa jogada que gerou o terceiro gol também. Ele recebe uma bola que novamente a gente rouba no campo de ataque, isso daí é importante, né? Roubar a bola no campo de ataque, porque fica muito mais fácil fazer a transição. E aí ele já dominou, deu um tapa pra frente, olhou pra área, o Caleri tava com marcação, ele resolveu bater cruzado. No rebote do goleiro, o Galopo veio e empurrou pro gol, 3-1, e aí tudo estava resolvido, assim. Realmente o São Paulo não teve muito o que se preocupar, exceto uma bola que o cara deu um come no Natan, né? Driblou muito bem o Natan e bateu, mas bateu em cima do Rafael, que fez uma boa defesa. E aí no finalzinho do jogo, 2 belos golaços, né? O do Pedrinho, que teve até o tom a mais, né, de emoção, porque ele perdeu o pai recentemente, ele foi comemorar com a família, e um baita golaço, ele deu um elástico por baixo das pernas do adversário. Você certamente já viu esse gol, né? Mas entrou na área, o goleiro... Ninguém chegou para pressionar, o goleiro não sabia se ficava, se saía para tentar bloquear o cruzamento, ele bateu direto entre a trave e o goleiro. 4-1, e no finalzinho, o Luan toca para o Pablo Maia, que vai avançando, né? Sem nenhuma marcação, novamente, sem nenhuma pressão, né? Tipo, pô, sei lá, será que o Pintado não mostrou o DVD dele, pô? Pintado era bom volante ali, né? Gostava de pressionar o homem com a bola, mas, enfim, a Inter não conseguiu fazer isso. Aí o Pablo Maia foi carregando a bola até bater de fora da área e fazer o 5-1, que deu números finais à partida. Realmente um domínio de São Paulo, assim, não há muito o que questionar quanto a isso. Bom, o Gabriel, agora falando sobre alguns jogadores, né, específicos, de novo o Galo fazendo um bom jogo, dessa vez ele teoricamente estava no lugar do David, né, mas ele vinha muito para dentro mesmo, entrava muito na área, ele gosta de entrar na área, já se sabia isso daí desde a época que ele veio da Argentina, do Banfield, mas ele não tinha essa oportunidade ainda no Brasil, né. Claro que lá na Argentina ele jogava de segundo volante que chegava até a área. E a gente tem que pensar que também é cultural, assim, é como muda o esquema tático, né? Como muda a disposição dos atletas, e, enfim, quando você está em um país vai para o outro. Mas o segundo volante aqui no Brasil, ele é um cara mais de armação e um cara que tem que fazer a fase defensiva mais, porque os pontas, teoricamente, eles não vão ajudar tanto na recomposição no primeiro momento. Lá na Argentina não, é muito comum você ter um combate desses pontas, desses atacantes. Então, quando você pega um segundo volante que gosta de chegar mais à área, ele não tem tantas obrigações defensivas assim, porque os atacantes vão fazer tanta pressão no homem com a bola, que não vai ter tanta necessidade desse segundo volante tá ali para cortar as linhas de passe ou coisa do tipo. E eu acho que isso daí pesa um pouco, porque o Galopo não se adaptou bem a essa posição aqui no Brasil. Mas um pouco mais à frente, sem ter essa obrigação de marcar, ele consegue realmente desenvolver o seu jogo, chegar mais à área, e aí, né, bom, todo mundo tá vendo o que ele tá fazendo, toda hora ele mete gol. É impressionante por enquanto o ano do Galopo. O Neves, ele é um jogador, dá pra sentir muito que ele é um jogador de transição. Eu acho que ele pode jogar como segundo volante, ele nem foi tão brilhante assim. Dá um gole no meu chá, só um pouquinho. Mas ele é um jogador mais de transição, né? Ele não fez uma baita partida porque a parte de transição não era tão exigida assim. Eu acho que o Neves ele se adapta melhor quando você tem um adversário que consiga ser parelho com você, e tem muitos momentos que você rouba a bola na sua defesa e precisa de alguém para acelerar o jogo, ou então para ditar o ritmo do jogo. E essa é a função do Neves primordial, né? Ele não é um cara que vai chegar tanto assim à frente, tanto que pouco tem gols e assistências pelo São Paulo. Mesmo quando ele joga bem, ele não faz tantos gols e assistências. O ponto é que ele vai girar a bola, ele vai encontrar alguém livre para esse cara assim chegar próximo à área e aí criar-se a chance de gol. É esse tipo de coisa que o Neves faz. No jogo de ontem não foi necessário, mas eu não acho que ele foi um
não acho que ele fez um jogo ruim. O ponto é que a principal característica dele não foi valorizada nessa partida contra a Inter de Limeira. Então, faz parte, tá? Mas legal ver ele ganhando minutagem. E, bom, foi basicamente isso daí o jogo. Realmente, assim, a gente pegou a Inter que não tinha muito como bater de frente com o São Paulo, e o placar 5-1 foi justo, e foi um 5-1 sem esforço, tá? Se o São Paulo quisesse, certamente colocaria mais gols ali, de empilhar uma goleada e tanto. Mas, simplesmente, São Paulo não quis. Agora, vamos falar de outras coisas. Assim, a parte ruim, né? Os problemas que eu vi ontem, né? Novamente a rodagem do elenco. Tudo bem que, como eu disse, a Inter já tinha complicado o jogo contra o Palmeiras e contra o Corinthians. Mas dá pra ver que, pô, depois do 3-1 especialmente, não tinha mais jogo. E o 3-1 ele aconteceu aos 5 minutos do segundo tempo. O Ceni foi mexer a primeira vez com 15 do segundo tempo, que foi o Pedrinho. Depois, demorou mais 9 minutos para ele colocar o Pablo Maia e o Luan, sabe? E depois ainda, mais 9 minutos para colocar o Marcos Paulo e o Thales Costa. Quer dizer, eu acho que ele poderia sim, quando viu que as coisas já estavam resolvidas, né? Coloca já a molecada. O Thales Costa estava, sabe, terminou tão bem o ano passado, um jogador interessante, que tem que se desenvolver. Pô, por que não dá mais minutagem para ele, sabe? O Luan também, claramente ele precisa de ritmo de jogo, ele precisa estar em campo para jogar, ele tem se esforçado, ele tem mostrado, né, não só no dia a dia, que, né, as informações do próprio Ceni falam que ele tem se esforçado muito, mas quando a gente vê em campo, ele, assim, ele joga cada partida como se fosse a mais importante da vida dele. Ele quer muito essa vaga. Ele tem uma bela concorrência, que é do Seba Mendes, mas, pô, dá mais minutagem pro menino, né? E isso daí, claro que não é só, porque eles merecem minutos. Tem dois problemas. O primeiro é que a gente tem um time titular já desgastado, sabe? O São Paulo ontem completou um mês de temporada e são 9 jogos já, em um mês. Sabe? É surreal. Enfim, além de ter esse problema dos titulares que já estão desgastados, também tem a molecada, né? Que, pô, eles precisam de minutos, eles precisam estar em ritmo de jogo, precisam estar integrado realmente ao elenco. Porque quando, vamos supor, o Mendes se machuca, aí você bota o Luan, que tá fora de ritmo, que tá fora de minutagem, ou então dá azar, o que aconteceu agora na lateral direita acontece como segundo volante, aí você bota o Thales Costa, que tá também completamente sem ritmo. Sabe? Esse tipo de coisa que não pode acontecer, porque dado momento, em algum momento a gente vai precisar desses jogadores. Em algum momento a gente vai precisar do Thales Costa, a gente vai precisar do Pablo Maia, a gente vai precisar do Luan, todo mundo, o Juan também, que tem poucos minutos, todo mundo terá que ser usado em algum momento. Então, por que não dar essa minutagem para esses meninos agora? É melhor dar minutagem para eles agora contra a Inter, porque se der azar e eles tiverem que jogar contra o Flamengo, contra o Palmeiras, eles vão ter algum ritmo de jogo e vão conseguir render um pouco melhor do que botar o moleque na fogueira direto contra um time grande. Aí é muito mais complicado, né? Então é por isso que é importante dessa minutagem. E quanto aos titulares, né? Às vezes eu acho que o Ceni... Sabe aqueles caras? Todo mundo conhece alguém assim, né? Que tem algum familiar assim, que, pô, a luz do óleo começou a piscar no carro. E o cara, ele continua, ele assim, porra, despreocupado com a vida. Ele, não, pô, vamos lá, consegue. Aí quando quebra de vez o carro, ele vira e fala assim, pô, mas justo hoje que eu ia passar no mecânico pra trocar o óleo. Porra. É isso, às vezes parece que seria assim, tipo, nossa, machucou o Wellington, mas, pô, é que eu ia dar, sabe, descanso pra ele justamente no próximo jogo. Pô, machucou, que coisa, né? Toda hora ele mete uma dessas, aí você vê o Seba Mendes, que começou no começo do ano, o Ceni já dizia, olha, ele tem que esperar um pouco, né, porque ele aí não fez a pré-temporada com a gente, não tinha feito aquela temporada antes, né, da parada pro
pro Natal, então vamos lá. Aí o cara, 9 jogos, ele jogou, se não todos, quase todos, né? Eu acho que teve um só que ele ficou de fora. Então, né? Aí você vai vendo, vai vendo só. Enfim. Realmente eu acho que é o que mais peca o Ceni agora, essa minutagem dos jogadores aí. Tem que fazer o elenco rodar mais, porque é o Paulista. Agora é o momento de rodar essa molecada. Pois bem, outras coisas que o Ceni falou na entrevista foi a renovação do Luan. Parece que o Luan quer renovar, o São Paulo quer renovar e tudo. Eu acho que vai se ajeitar, de um jeito ou de outro as coisas vão se ajeitar, a menos que ou o time não consiga oferecer um mínimo para o atleta, ou o atleta está pedindo um valor muito alto, alguma coisa do tipo, mas do contrário, tudo indica que irá renovar, o que é bom, né? Porque o Luan, ele é um jogador identificado com o São Paulo, e ele é aquele tipo de atleta que, por ele ser baixinho e não ter tanta velocidade, é difícil imaginá-lo no futebol europeu. Então, ele provavelmente ficará aqui no Brasil por muito tempo. E talvez ele possa, sabe, fazer toda uma carreira aqui no São Paulo, que é coisa rara, né? Coisa que a gente não costuma ver mais no futebol. Não só aqui no Brasil, mas em qualquer liga pelo mundo. É raro você ter um cara que é criado no time e passe toda a carreira, ou boa parte da carreira naquele time. Eu acho que é algo que o Luan pode construir aqui no São Paulo. E outra coisa também é que agora no Brasileirão, né? Então, tem que esperar o brasileiro começar. Teremos vagas para 7 estrangeiros, o que é muito bom para o São Paulo, já que tem toda essa galera aí, um monte de gringo. O Ferrarese, quando voltar também, mais no final do ano, né? Mas quando voltar não vai ter que se preocupar também com isso, com esse fato de ter estrangeiros. Lembrando que o Orejuela voltou a não fazer parte dos planos, tá? Então, eu imagino que o São Paulo irá tentar buscar algum outro lugar para ele jogar, o que é justo, tá? Toda sorte pro Orejuela, mas a gente não... Realmente ele não é jogador pro São Paulo, mas quando se o Arboleda fizer realmente a naturalização dele, né? Ter também ser considerado um jogador local, aí sim teremos até mais uma vaga para contratar outro estrangeiro. E a gente sabe que hoje é mais barato você encontrar um jogador no mercado sul-americano do que no mercado brasileiro. Então, quem sabe a gente não consegue suprir alguma ausência no decorrer da temporada através de um jogador que venha de algum outro lugar, como Argentina, Colômbia, Venezuela. A base venezuelana é muito interessante, assim, é realmente muito interessante. Então, quem sabe a gente não consegue algo assim. Beleza? Então é isso. Um pouco eu quis falar sobre esse jogo, sobre o que eu entendi dessa partida contra a Inter de Limeira. Tá mais esperançoso? Então assim, né? Ok, não fez mais que a obrigação. Os próximos encontros do São Paulo será com São Bento, agora dia 21, né? Na terça de carnaval. Depois teremos no sábado seguinte São Bernardo, no Morumbi. E para fechar, o Botafogo de Ribeirão Preto no outro domingo. Então agora são 3 jogos em 2 semanas, né? Então, bom, pelo menos está um pouco mais tranquilo nesse sentido o campeonato. Certo? Deixa aí nos comentários o que você achou. Você acha que o Ceni tá certo em rodar pouco elenco? Enfim, diga aí. Tchau.